Muito boa noite a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos. Deus abençoe grandemente a vida de todos que estiverem se conectando conosco nessa noite de sexta-feira, é 24 hoje, né? Dia 24 de abril, se não estou equivocado. Acho que é 24 hoje. Enfim, Deus abençoe grandemente a vida de todos que estiverem conosco nessa noite. Essa noite nós estamos então aqui para dar continuidade à carta de Tiago. Carta de Tiago, estamos no capítulo 3 de Tiago. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 da carta de Tiago nessa noite. Noite que Deus vai estar presente para nos abençoar grande e poderosamente. Queremos dizer que hoje nós estamos aqui, eu e a minha esposa. Nossos companheiros Roberto e Adriana estão com compromisso da igreja, eles sempre estão com atividades na igreja e hoje também eles não estão aqui conosco. Mas com certeza eles estão trabalhando, fazendo a obra de Deus aonde eles estão, com certeza eles estão fazendo o trabalho da obra do nosso Deus. E aqui nós estamos nós. Então nessa noite, como já falamos inicialmente, para estudarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos então finalizar o capítulo 3 da carta de Tiago. Quero passar agora para minha esposa, que vai fazer uma oração inicial, pedindo a bênção, pedindo a graça do nosso Deus, porque sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, sem a graça de Deus, nós não iremos a lugar nenhum. Contamos e precisamos da bênção do nosso grande e amado Mestre. Minha esposa, contigo. Boa noite a todos que nos ouvem, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um. Vamos orar então. Amado Deus e Pai, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu tens estado conosco, cuidado das nossas vidas, Pai. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti nada podemos fazer, porque Tu és o nosso Deus e somos totalmente dependentes de Ti. Nós te louvamos pelo dia que Tu nos concedeu, pelos Teus cuidados, pela Tua bênção para conosco, Deus eterno. Agora nós te pedimos que Tu venhas abençoar esse programa, venha abençoar aqueles que estão ouvindo, Senhor, que vão ouvir a Tua palavra, que essa palavra, Senhor, possa servir de alimento, Senhor, possa servir para que essas vidas possam se encontrar contigo, Deus amado. Continua conosco, Senhor, essa é a nossa oração no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e engrandecido. O nome da nossa live hoje é Duas Sabedoria. Vamos ver o que é essas duas sabedoria. Será que existe duas sabedoria? Vamos falar então no capítulo 3, do 12 ao 18 da carta de Tiago, sobre duas sabedoria. Deixando bem claro aqui que domingo nós estaremos aqui com a nossa live de todos os domingos às 15 horas da tarde. Domingo vai estar conosco o pastor Raul Roncada. Pastor Raul, né, nosso amigo, ele é pastor lá da Igreja 1º de Maio e ele tem um grande conhecimento sobre dependências químicas. Já esteve aqui falando conosco e domingo ele vai estar novamente aqui. Então vai falar da palavra do nosso Deus, Raul Roncada, domingo próximo às 15 horas. Muito bem, nós fazemos a nossa live em forma de programa, conforme quem já ouviu, já assistiu, tem observado que a nossa live ela tem o formato de um programa. Claro que de uma maneira mais simplificada, 2 louvores e depois a palavra de Deus. Certo, e é isso que nós vamos ouvir agora, um louvor ao nosso grande Deus. E não deixando de pedir, escrevam para nós, compartilhem, deixem o seu joinha e escrevam aí para nós que nós vamos estar divulgando daqui. E Deus abençoe a vida, Deus abençoe a todos os que estiverem conectados conosco nessa noite. E com toda certeza a bênção, a graça do nosso Deus vai estar na vida, vai estar no coração de todos aqueles que estiverem conectados, receberão então a palavra do nosso Deus. Vamos ouvir então um louvor com Nani Azevedo. Nani Azevedo, não temas, não temas. Esse é
o título do louvor com Nani Azevedo. Então não devemos temer, porque temos um Deus que é santo e soberano. Vamos ouvir então Não Temas com Nani Azevedo. Ouçam aí e adorem o nosso Deus. Te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Essa é a sua palavra poderosa e verdadeira. Aleluia. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas, não temas. Prossiga em teu caminho, não temas, não temas. Nos lugares altos, por rios e fontes, no meio dos vales, não temas, pois do teu deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te Não temas, não temas que eu te ajudo. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer, né? Em vários textos bíblicos fala que nós não devemos temer, mas devemos sim estar sempre crendo, acreditando que o nosso Deus é capaz, que o nosso Deus é soberano, nosso Deus é poderoso.
Então nós não devemos temer o mal, não devemos temer nada, certo? Não devemos temer nada. Muito bem, agora nós vamos ouvir a leitura da palavra, né, que se encontra em Tiago capítulo 3, do verso de número 13 em diante, 13 em diante, até do 13 ao 18. Né? Então vamos ouvir, a minha esposa vai fazer a leitura e depois nós já vamos estar discorrendo sobre a palavra do nosso Deus, o estudo dessa noite. Eu coloquei como título Duas Sabedoria. Então vamos ver o que é e como é essas duas sabedorias. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: a sabedoria que vem do alto. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação de toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto vem e é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Muito bem. Então vamos falar de duas sabedorias. Né? Eu coloquei aí duas sabedorias. Então nós vamos ver aqui, primeiramente nós vamos ver, porque a questão é a seguinte, mas o que é sabedoria? O que é sabedoria? Então, de uma maneira bem simplificada, de uma maneira bem, assim, vamos dizer, compreensível, sabedoria é aplicação, é aplicar o conhecimento de maneira correta. Então, primeiramente, nós podemos entender que sabedoria é aplicar o conhecimento de maneira correta. Um exemplo, uma pessoa que ela tem muito conhecimento, mas não vive de acordo com o conhecimento que tem, não é sábia. Por exemplo, alguém que cuida, por exemplo, do pulmão, um médico, um pneumatologista, que é responsável pelo cuidado do pulmão. Então, se ele sabe tudo sobre o que prejudica o pulmão de uma pessoa, mas ele fuma, então ele sabe bastante, mas não tem sabedoria para aplicar o conhecimento que tem. Então é um exemplo. Então, sabedoria é aplicar o conhecimento de maneira correta, de maneira certa, de maneira justa. Pode alguém com muita sabedoria usar essa sabedoria para o mal, certo? Usar essa sabedoria para fazer o mal. E na história, muitos seres humanos fizeram isso. Muitos fizeram isso. Com muita sabedoria, mas usaram a sabedoria para o mal. Então, outra definição, sabedoria é ver a vida na perspectiva de Deus, na perspectiva divina. Isso é sabedoria. É colocar aquilo que se aprende de maneira justa e de maneira correta na perspectiva, na visão divina, na visão celestial, naquilo que importa para com a comunhão com Deus, para uma caminhada com Deus, para uma vida justa e correta com relação a Deus. Então, sabedoria nós podemos dizer que é viver, ter uma vida que tem a mesma perspectiva que Deus tem das nossas atitudes, da nossa maneira de viver de maneira correta, de maneira justa, de maneira que agrade a Deus. Então nós falamos que, colocamos o título aí, duas sabedoria. Então vamos primeiramente ver aí nos versículos 14 e no final do versículo, ou no início do versículo 17, que nós vamos ver sobre a origem dessas duas sabedorias. Certo? Versículo 14 diz assim:
Mas tendo amargura, inveja e sentimento contencioso em vosso coração, final do versículo diz assim: não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Certo? Então, nós temos aí esse primeiro ponto. Depois, no início do versículo 17, diz: mas a sabedoria do alto, que vem do alto, é primeiramente pura. Certo? Então, a sabedoria que vem do alto. Então, nós temos a sabedoria terrena, sabedoria que é do ser humano. No versículo 13, inicialmente, ele diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Certo? Então, o que acontece? Aquilo que nós falamos inicialmente, que a sabedoria, para alguém que quer mostrar sabedoria, ele diz assim que deve mostrar, se alguém se entende por sábio, mostre pelo seu bom trato e suas obras de mansidão de sabedoria, pelo bom trato, certo? Fazer as coisas de maneira justa e correta. Depois nós vamos ver as origens da sabedoria. A primeira sabedoria, ela é uma sabedoria terrena, certo? Que nós vimos aqui, ela é sabedoria terrena, mas se tendes amargura, inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos gloreis e nem mentais quanto à verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Certo? Então essa é a primeira sabedoria das duas. A sabedoria que é terrena, que é animal e diabólica. E a outra sabedoria, a origem da outra sabedoria, é a sabedoria que vem do alto. Certo? Então a origem, nós vamos falar então primeiramente das origens da sabedoria, das duas sabedorias. Uma é sabedoria terrena e a outra é sabedoria que vem do alto. E como é as características da sabedoria terrena? Certo? Primeiramente, ela já diz, ela é terrena. Certo? Então todos os sábios, todos os inteligentes que tentaram resolver as situações da humanidade de maneira humana, de maneira apenas humana, se frustraram. Todos se frustraram. Alguém, através da política, já disse que, como falou, por exemplo, Karl Marx, que tentou resolver as questões da humanidade implantando sua filosofia, mas frustrou-se. Ou pela educação, né? Pessoas que tentaram implantar a solução da humanidade pela educação também se frustraram. Né? Quem tentou implantar a solução humana pela ciência também se frustrou, porque são todas elas sabedoria humana, são sabedoria terrena. E se não tiver a sabedoria do alto, a sabedoria divina, não prospera, não tem êxito, não tem sucesso. Então, em todas essas áreas, em todos esses aspectos, essa sabedoria não progrediu, é sabedoria terrena. Pode ter muita inteligência, pode ter muita capacitação para apresentar os problemas, mas não se traz a solução. Pela religião, muitas pessoas tentaram trazer a solução. E nós poderíamos citar aqui, quem sabe, Maomé, Allan Kardec e tantos outros. Tentaram trazer a solução pela religião, mas a religião também não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria terrena, a não ser que esteja alicerçado na sabedoria do alto, sabedoria que vem de cima. Então essa é a primeira situação. Também nós temos, ela diz aqui que ela é animal, né? Ela é animal. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas, por mais que procurem trazer a solução, mas ela é animal no sentido assim, é carnal, que nós somos carnais, somos humanos, no sentido que temos a nossa vida humana.
e aí fica só no intelecto, e não entra para o coração, e não muda. Não muda porque não vai para o sentido espiritual essa sabedoria, para a busca das coisas espirituais. Certo? E depois ele fala também ainda que ela é diabólica. Certo? Que ela é diabólica. Então, grande parte das filosofias, elas são inspiradas por situações diabólicas. Não é uma inspiração divina. Então, muitas filosofias, muitas teses que se apresentam, não são divinas. E quando não são divinas, ela pode ter uma inspiração diabólica. Nós podemos ver na Bíblia também que Pedro, quando ele disse para Jesus que ele não deveria se entregar para ser crucificado, e Jesus disse assim: trás de mim, Satanás. Não que Pedro estava possesso, não que Pedro, digamos assim, fosse Satanás, mas ele estava recebendo uma inspiração satânica para que Jesus não se sacrificasse. Então há essas inspirações. Então a sabedoria, ela pode ser, como nós anotamos aqui, e que está na Bíblia, terrena, animal e diabólica. Esse é um tipo de sabedoria, sabedoria humana, certo? E a segunda sabedoria, que nós falamos que são duas sabedorias, a origem da outra sabedoria, ela é sabedoria que vem do alto. E ainda sobre a sabedoria que é terrena e que é animal e que é diabólica, nós encontramos muito isso ao longo da história. Não é só nos nossos dias, mas ao longo da história a humanidade tenta resolver os problemas à sua maneira, do seu jeito, mas nunca chega a nenhum denominador comum, a uma coisa certa, correta e justa. Sempre vai patinar, não vai prosperar nesse tipo de atitude. Essa sabedoria não traz solução. Mas qual a sabedoria que traz solução? A sabedoria que vem do alto, que nós vimos aí no início do versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, e depois tem as características que nós vamos ver na sequência, tanto de uma como da outra. Então, vem de Deus, sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela é uma sabedoria que nós adquirimos através de orações. Aliás, o capítulo 1 e o versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, porque melhor, ele fala ainda no 5. Se alguém vos tem falta de sabedoria, o 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, ele será dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, quem tem falta de sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, como diz aqui, peça a Deus e ele vai dar sabedoria. Então, a sabedoria que vem do alto é a sabedoria divina, é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que nós adquirimos através de orações e através da palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós aprendemos e aplicamos a palavra de Deus, nós adquirimos sabedoria. Porque é a palavra de Deus, é as nossas orações que nos traz sabedoria do alto. Então, primeiro ponto que nós analisamos é as origens da sabedoria. A primeira sabedoria, a origem, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Nada disso solucionou ou soluciona o problema da humanidade. Não leva a lugar nenhum. Leva somente ao fracasso. Se é que leva em algum lugar, é ao fracasso. Sabedoria humana. Então a origem da primeira parte, que é a sabedoria, a primeira sabedoria que nós estamos analisando, que é uma origem terrena, animal e diabólica. E a segunda sabedoria, ela é do alto. Ela vem de Deus e é adquirida pela oração e pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então as origens, nós vimos aí origem
das sabedorias, das duas sabedorias. Uma é terrena e outra é do alto. Uma é animal, é diabólica, e a outra é do alto, vem de Deus. Depois nós vamos ver o contraste dessa sabedoria. O contraste, certo? Nós vimos a origem, vamos ver o contraste. Então o versículo 14 diz o seguinte, que a sabedoria que vem do alto, que vem, ou melhor, que é terrena, ela é o quê? Ela é de amarga inveja, certo? De amarga inveja é o primeiro ponto, ou inveja amarga em algumas versões. O que é inveja amarga? Sentimento de inveja amarga é quando alguém prospera, quando alguém cresce e a gente fica triste, não vibra, não fica feliz com o sucesso do outro. Isso é digamos assim, uma inveja amarga. Diz a ciência que as pessoas têm mais facilidade de comemorar a vitória, ou melhor, de chorar com a derrota, do que comemorar a vitória de alguém. Eu repito, diz a ciência que é mais fácil nós chorar com os que sofrem do que vibrar com os que alcançam o sucesso. Então essa é uma inveja amarga, certo? Então isso não vem de Deus, certo? Não tem prazer na vitória do outro. E muitas vezes a pessoa quer estar no lugar do outro. Ah não, se eu estivesse lá eu faria melhor. Ah não, isso aí cabia bem para mim, eu que deveria ter essa posição, esse sucesso. Isso é inveja amarga. Qual a outra característica que nós temos? Certo? Vamos ver outra característica. Sentimento faccioso. Né? Sentimento contencioso ou faccioso. Certo? O que é um sentimento faccioso? Então ele é um sentimento de rivalidade. Sentimento de rivalidade. Faccioso, divisão, egoísta. Certo? Sentimento de divisão, de discórdia. Certo? Isso é um sentimento faccioso. É então a característica da sabedoria terrena, da sabedoria humana, da sabedoria que é da terra, terrena. Certo? O que mais que nós temos aqui? Né? E se for sentimento, nós temos que ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? De não se usurpar de ser ele Deus, mas ele se fez homem, sendo ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, morreu em morte de cruz. Certo? Então nós temos que ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. A terceira situação é: não vos mintais contra a verdade. Certo? Não vamos mentir contra a verdade. Vamos falar a verdade e não mentira. Né? Nós temos que falar a verdade. Essas são as características que vêm da sabedoria terrena. Inveja amargosa, sentimento faccioso e mentira. Né? A pessoa sabe que está errado. A pessoa sabe que está errado. Não pense que as pessoas que fazem as atrocidades não sabem que estão errando. Não sabem que estão cometendo erro. Claro que sabe. Se nós olhar para os nossos políticos de hoje, eles sabem que estão fazendo errado. Eles são inteligentes, têm sabedoria, mas têm sabedoria terrena. Têm sabedoria humana. Não tem a sabedoria que vem do alto. Porque se tivesse a sabedoria que vem do alto, fazia as coisas justas. Fazia as coisas corretas. Mas não, faz as coisas de maneira mentirosa, enganosa. Certo? São as características da sabedoria terrena, humana. E é muito sério isso. É muito sério isso. Nós precisamos buscar a sabedoria do alto, a sabedoria divina. A pessoa pode ser simples, não precisa ter excelentes conhecimentos, graus de escolaridade,
faculdade, graduação, pós-graduação, mas ter a sabedoria de Deus para agir como tal. Esse é alguém que é inteligente, pode não ter muita cultura, e tem isso muito. Pessoas que não têm muita cultura, mas que têm sabedoria divina, que sabe fazer as coisas de maneira justa e correta. Agora vamos ver as características da sabedoria do alto. Né? Da sabedoria do alto. Versículo 17. Mas a sabedoria do alto, que vem do alto, é primeiramente pura. Primeiramente pura. Então nós temos aqui, quem é sábio, tendo a sabedoria do alto, mantém uma vida de pureza. Não é alguém que é impuro, não é alguém que é, digamos assim, promíscuo, mas tem pureza no coração, vive uma vida de pureza. Então, primeiramente, é pura, né? Essa sabedoria, certo? Então, nós temos que ter isso no nosso coração, na nossa mente, ter uma vida de pureza, certo? Então, é a sabedoria que vem do alto, nos traz pureza. É o que nós temos aqui no início do versículo 17. E depois o que temos mais? Depois, pacífica. É alguém que promove a paz. É alguém que promove a paz. É alguém que não quer. É alguém que não quer ver o circo pegar fogo. Porque quem não tem a sabedoria do alto, quando vê alguma coisa acontecer, ele, em vez de tentar apaziguar, ele joga mais lenha na fogueira, joga gasolina no fogo. Isso não é ser sábio. Isso não é ter sabedoria. Para ser sábio tem que ser pacificador. Alguém que não está ligado nas coisas negativas, mas nas coisas boas. Não está torcendo para as coisas darem errada, para as coisas complicarem cada vez mais, mas é pacificador. O que mais que a sabedoria do alto nos traz? Certo? É moderada. Moderada, então é o oposto de quem faz as coisas botar lenha no fogo. Então é moderado. É tratável. Certo? É uma pessoa tratável. É alguém que as pessoas têm prazer de estar junto com ela. É alguém que tem prazer, que as pessoas têm prazer de conversar com essa pessoa. Essa pessoa não é uma pessoa mesquinha, não é uma pessoa que traz problemas dos outros para falar para aquela pessoa. É alguém que vai ter, vai ser então, alguém que só fala coisas que edificam, certo? Então nós temos aí tratável. Alguém que as pessoas têm prazer de conversar, de estar junto, certo? Essa é também uma característica. Alguém que é tratável, é acessível. Porque também tem gente assim que vamos dizer assim, é importante, mas ninguém toca nela. É inalcançável. É alguém que se acha melhor, se acha puro, se acha importante, e ninguém pode tocar nela, ou ninguém pode se aproximar dela, porque é uma pessoa especial, ela é diferente dos outros, é uma pessoa diferente, não é uma pessoa que como diz aqui, tratável, alguém acessível. Depois ainda ele fala, cheio de misericórdia, cheio de misericórdia. Alguém que quando vê alguém padecendo, ajuda. Quando vê alguém padecendo, vai ajudar. Então isso é quem é sábio com a sabedoria do alto, com a sabedoria que vem do alto. Certo? Sabedoria que vem do alto. Certo? Essa é a sabedoria. O que é mais? O que nós temos mais aqui? Sabedoria que vem do alto, primeiramente, pura, depois pacífica, que nós já vimos, moderada, cheio de misericórdia.
Então aí nós vemos as características da sabedoria que vem do alto e da sabedoria terrena e humana. Sabedoria terrena, ela é, repetindo, de inveja, amargura, sentimento faccioso e de mentira. A sabedoria que vem do alto, ela traz mansidão, que é moderação, ela traz pureza, é pacífica, é tratável. Então aí nós vemos, então, é acessível. Alguém que é tratável, alguém que é acessível. Não é tipo assim, não, eu não quero nem, eu fujo de certos níveis de pessoa, certo? Para finalizar, nós temos então sobre o resultado da sabedoria. Quais são os resultados da sabedoria? Certo? A humana e terrena, no versículo 16. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Isso aqui é o resultado. Esse é o resultado. Repito, porque onde há inveja, espírito faccioso, espírito de divisão, aí há perturbação, problema, conflito. Nem a própria pessoa vai viver bem. Nem a própria pessoa que comete isso vai estar bem. E dependendo do que ela maltrata outros em função disso, é mais um que sofre, ou mais outros que sofrem, outras pessoas, além daquela que faz a maldade. Então esse é o resultado, é os frutos que colhem. Né? Perturbação e toda obra de perversidade. Toda obra má, toda obra maligna, toda obra que não é divina, que não vem de Deus. E qual é o resultado da sabedoria do alto? Então nós encontramos no versículo 17, final do versículo 17. Ela é de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. É o resultado da sabedoria que vem do alto. Certo? Olha as diferenças. Vamos dizer assim, os frutos que se colhem na sabedoria que vem da terrena, ela é perturbadora, né? A perturbação é toda a obra de perversidade. Toda obra de perversidade. E aqui nós traímos um leque de tudo que é perversidade. Tudo que há de perversidade no mundo. A sabedoria terrena traz. É o resultado da sabedoria terrena. Mas a sabedoria que vem do alto, ela tem bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercem a paz. Esse é o resultado da sabedoria que vem do alto. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte: qual da sabedoria nós estamos cultivando, buscando e aplicando nas nossas vidas? Qual é a sabedoria? É a sabedoria terrena, estamos buscando conhecimento das coisas apenas terrenas, sem buscar a direção da sabedoria do alto, sem buscar a direção da sabedoria do céu? A colocação seria a seguinte: quem é a nossa sabedoria? A nossa sabedoria, ela é alguém, é um ser. A nossa sabedoria é Cristo Jesus. Ele é a nossa sabedoria. A nossa sabedoria que nos leva a Deus. A nossa sabedoria que nos leva a viver uma vida plena de comunhão com Deus e com o nosso semelhante. A sabedoria que nos leva a ter uma plena comunhão com todos. Com a natureza, com os animais, com Deus e com o nosso semelhante. Essa sabedoria é Jesus Cristo. E Jesus é a sabedoria que veio até nós para trazer conhecimento das coisas de Deus, para trazer conhecimento daquilo que precisamos para alcançar a nossa comunhão com Deus.
Que Deus possa nos abençoar, nos capacitar para buscarmos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Deus abençoe a todos. Deus esteja dando condições e capacidade para nós de buscarmos a sabedoria que vem do alto. Oramos ao nosso Deus. Deus santo e amado, Deus poderoso e eterno. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos traz condições de entendermos que devemos buscar a sabedoria divina, a sabedoria do alto, a sabedoria que está em Cristo Jesus, a sabedoria que não nos machuca e que não machuca o nosso semelhante, que é a sabedoria terrena, mas sim a sabedoria do alto, que edifica, que é pacífica, que é amorosa, que é uma sabedoria que nos leva ao trono da graça. Deus abençoe as nossas vidas para que possamos entender a direção de Deus todos os instantes, todos os dias das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos, todos que irão se conectar conosco. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, que nós pedimos e nós agradecemos, hoje e para todos sempre e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito bem, reforçando que domingo estará conosco o pastor Raul Roncado, e nós estaremos então aqui novamente com a nossa live de todos os domingos. Deus abençoe a todos, viva Cristo no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.